Hello, hello meus amigos, espero que estejam bem. Ora, hoje, como já devem ter adivinhado pelo título do vídeo, não vou fazer um vlog, vou fazer apenas um registro, dar um conhecimento de uma situação que se passou aqui nos últimos dias. A tempestade Martinho, a tempestade chamada Martinho, devastou por completo a minha segunda casa, que eu chamo a minha segunda casa, que é a Serra de Sintra, de tal maneira que tudo o que é caminhos, trilhos, está tudo danificado por árvores caídas, por serviços florestais que já fizeram muito trabalho, um trabalho inicial de cortar tudo o que era árvores caídas sobre estradas principais, sobre caminhos. Não há um caminho que eu possa fazer que consiga chegar ao fim, está sempre árvores tombadas, bosques completamente, mas completamente destruídos. Eu não tenho cá estado, tenho estado no sul do país, tenho estado a fazer uma pausa para regressar, para descansar a cabeça, e já estou a fazer algumas coisas. Quando vi a notícia que caíram cerca de 98 mil árvores. 98 mil árvores. Vocês estão a ouvir bem. Só aqui na Serra de Sintra. Pá, eu não aguentei. Eu tinha que ver como é que isto está. Como é que... eu nem vi nem um pouco de tudo isto. Vim aqui a um sítio possível, mais próximo das estradas. É inacreditável tudo isto. Tudo caído, tudo. Os serviços já fizeram aqui muitos trabalhos. Estão a ver? Muitos. Isto não é nada. Todo o caminho, todos os caminhos aqui na serra estão todos assim, com árvores cortadas. 98 mil árvores. É obra. É notícia grande. Pelo que ouvi dizer, eles vão vão tirar todas estas árvores, limpar estes caminhos para poder ser minimamente circulável e com segurança. E depois, numa fase talvez penso lá mais para o verão, os solos já estarão mais secos e procederão à limpeza das madeiras, retirada das árvores caídas, e este próximo outono, este lugar vai ser um lugar completamente diferente. Quando eu digo que a natureza está sempre em transformação, isto demorou nem um dia, provavelmente, a transformar-se desta maneira. Incrível. Não sei se conhecem este cenário que vos vou mostrar, que está aqui à minha frente. Quem conhece a zona das Faias, que na altura do outono ficam todas laranjas, amareladas, com uma cor espetacular, outonal mesmo, que é esta zona aqui. Para quem conhece, toda esta zona era mais escura por causa das árvores que estão lá atrás. Desapareceram por completo, estão todas caídas. Aqui não se percebe bem, mas daqui para lá há uma área muito grande sem árvores. Fizeram todas o efeito dominó, caíram todas umas sobre as outras e vão até ali. Aliás, elas atravessam o caminho ali à frente. Dá para perceber. Atravessam ali o caminho. Como é que será que estes sítios, estes lugares lindos vão ficar? Certamente com os anos vão ser modificados, vão ser recuperados, mas agora é triste, é só
Nós estamos a ver aqui uma zona por estes caminhos, que são as estradas principais da serra, onde eu ando. Neste momento pode-se passear, porque pelos troncos cortados que nós vemos de um lado e do outro, já houve aqui muito trabalho florestal, senão era impossível passar aqui na estrada. Estão a ver, conseguem perceber aqui o efeito dominó. As árvores vão caindo todas e vão ficando seguras umas nas outras, até elas não aguentarem, vão caindo também. A maior parte destas árvores ficaram seguras por outra árvore, que é uma das árvores que eu fotografo sempre quando aqui venho, que é este sobreiro, que muitos de vocês conhecem, e se moram aqui perto e são fotógrafos, muito provavelmente já fotografaram este lindo sobreiro, que se destaca de todas as outras árvores. Agora vejam aqui como é que esta árvore segurou as outras que estão aqui em cima, como que uma mão aberta. Estão a ver? Como que uma mão aberta, e que segurou estas árvores todas, que vêm desde ali, todas aqui umas em cima das outras. Isto aqui é o caos total. E eu estou aqui num pequeno espaço, e o caminho que fiz é para vos mostrar o que é que estou a ver, o que é que vi. Agora imaginem o que é que deve haver aí para o meio desses bosques, que mais tarde eu vou descobrir, não agora, quando estiver mais seguro. Eu também vim aqui hoje, não se deve vir aqui porque isto ainda está muito fresco, pode ainda acontecer algumas quedas de árvores, praticamente não tem vento. Ando aqui com muito cuidado, sempre a olhar para todos os lados. Vejam só a árvore aqui. Quase não se via o sol aqui. As árvores fechavam muito, este bosque era muito fechado. Desapareceu. Para aí 70% dele, talvez. Há ali uma zona de sequoias que estou a ver, parecem ainda estar ali em pé, a segurar algumas outras árvores, pinheiros, cedros, talvez. Inacreditável. Isto para mim, este bosque para mim foi o bosque que era um dos bosques que eu muito gostava. Vou-vos mostrar algumas fotografias do bosque antes, mas realmente é muito chocante estar a ver isto. É assim a natureza, não podemos fazer nada. Tudo se transforma, como eu costumo dizer, às vezes rápido demais, como este caso. Caminhos que deixaram de ser caminhos, quase, vão ter que ser totalmente limpos. Não dá mesmo para passar na maior parte destes caminhos. A zóia para aqui, peninha para aqui. A chegar ao bosque,
Vejam só a devastação. A peninha é ali em cima. Vejam só a devastação de um lado e do outro. A luz que entra agora. Eu estava do outro lado, agora vim aqui ter. Para ali é a peninha. Estão a ver? Deste lado havia uma tuia, uma árvore enorme. Deste lado está ali o tronco. Foi cortada porque ela pendeu. Acho que ela não caiu por pouco. Foi cortada por segurança, está aqui. Agora vejam só este bosque. Para ali está outro caminho, que eu muitas vezes ia para fotografar. Está o sol agora aqui a bater por ali. Aqui está o que resta da tuia. Aqui, que era enorme. E este caos que estava aqui está completamente, mas completamente, amigos, completamente destruído. Este bosque era lindo, lindo. Conheço este bosque desde criança. Brincava aqui, mais tarde criaram aqui um parque de merendas, já há muitos anos. E sempre achei era um bosque pequeno, mas sempre muito denso. Muitas sequoias deste lado, que muitas ainda se seguraram. Há ali uma zona muito aberta. Eu não vejo daqui, mas tenho a certeza que está tudo caído, porque o sol não entrava ali facilmente. Houve aqui um conjunto de condições climatéricas que ajudou a que isto acontecesse, que uma delas foi antes da tempestade. Durante algumas semanas choveu bastante. Estes solos já não conseguiam absorver a água. Estavam todos ensopados. Há zonas aqui nestes bosques muito densos que durante anos a superfície dos solos, há uma certa camada superficial que é, no fundo, são folhas e folhas e folhas acumuladas e pequenos detritos da floresta que vão ficando acumulados, e o solo já por norma é mole na parte superficial. As raízes não são muito fundas de algumas árvores destas. Depois vieram os ventos da tempestade de Martinho. Os solos já estavam moles, ainda para mais os ventos vieram de sul. É raro vir de sul com rajadas que nunca tinha aqui acontecido, pelo menos não me lembro, de até 120 km por hora. É claro que as árvores, ao crescerem já viciadas, com uma tendência de um vento para se segurarem, para se protegerem, de repente o vento veio com essa força no sentido contrário. Os solos completamente molhados e ensopados não conseguiram segurar a vegetação, as árvores. Deu-se aqui, a maior parte disto é o efeito dominó, que elas caem umas sobre as outras e depois, não é preciso muito, empurram-se umas às outras e vão caindo. Se não viram antes, provavelmente ficaram um pouco chocados com estas imagens. Com toda a certeza, no futuro, depois disto tudo assentar, tudo de ser limpo e de ficar com esta nova realidade, com certeza haverão aqui motivos diferentes, com cenários diferentes. É a parte boa dentro de algo que acontece menos bom. Portanto, se calhar o próximo, esta primavera já não vai dar, porque estamos na primavera. Até mesmo se calhar no próximo outono já veremos aqui alguns cenários, até quando houver aquelas manhãs cheias de nevoeiro, provavelmente. Às vezes até há no verão, porque isto aqui faz um microclima. Muitas vezes formam-se aqui manhãs com muito nevoeiro durante o verão, e provavelmente pode acontecer isso. E consegue-se tirar aqui alguns cenários diferentes com este caos todo. Vamos a ver. Isto foi apenas um vídeo para vos mostrar um bocado aqui como ficou aqui a zona da Serra de Sintra. Ficou, a meu ver,
muito, mas muito destruída. É claro que há aqui sítios locais que ainda estão mais ou menos bem, mas sempre com algumas marcas, poucas, mas sempre com algumas marcas. Não há nenhum sítio que não tenha, que tenha escapado, não há mesmo. Todos eles têm marcas, umas poucas, outros têm muitas, e como aquele bosque lá em baixo que eu vos mostrei, completamente destruído. Para mim foi o choque maior, que eu sempre gostei muito daquele bosque. Há outro que eu vi no caminho quando estava a chegar, que é uma encosta que sai mais ou menos da zona da Peninha, que tem muitos cedros e tinha um trilho pelo meio, também muito denso, o sol nem entra lá, e eu vi ao longe que estava completamente, mas completamente destruído, um lateral todo. Portanto, eu só via era luz, num sítio onde eu nunca via luz a entrar. Portanto, é muito complicado aceitar às vezes e ver estas coisas, mas como eu digo, vamos ter novas oportunidades, novos cenários no futuro, porque a natureza assim o indicou. Fiquem bem. Entretanto, como estive a fazer uma pausa de algumas semanas, já estou a trabalhar para fazer novos vídeos, novos vlogs, e muito em breve vai já sair um. Fiquem atentos aqui no canal. Um grande abraço e protejam-se. Bye!